a repórter Luciana Silvestre fez uma entrevista especial sobre a situação indígena no Espírito Santo. Vamos conferir. No mês de abril é comemorado o Dia do Índio. Para lembrar a data, o S Rural convidou a professora de antropologia da UF, Celeste Cicarone, para falar a respeito da situação atual das comunidades indígenas de Aracruz e também do Brasil. Celeste, seja bem-vinda ao programa S Rural. Celeste, nas comunidades indígenas, diversas tradições são mantidas, como, por exemplo, a questão da pesca. De que maneira que essas comunidades vêm, ao longo do tempo, mantendo as suas tradições? Na realidade, a comunidade indígena no Espírito Santo, elas estão mantendo várias tradições, eu diria que estão até revitalizando tradições a partir do momento que elas puderam ter condições em termos de terras, recursos, ambientais e também apoios, tá? De várias entidades para poder desenvolver projetos que estão dentro das próprias demandas, como família, como comunidade, como projetos de vida de comunidade indígena. Porque realmente eu acho que vale a pena dar uma pequena chamada para aquilo que a gente entende de tradição. Nós continuamos vendo a população indígena como um povo do passado. E, na realidade, eles estão pensando em projeto de futuro, tá? Projeto tem exatamente essa característica, pensar no futuro, que permite o fortalecimento, o empoderamento enquanto sociedade distinta, sociedade com um próprio modo de vida, de pensar, mas ao mesmo tempo não isolada e não afastada daquilo que é o ritmo da sociedade regional e da sociedade, digamos, mais englobante, tá? Portanto, de um lado, as tradições dão continuidade a um passado, mas ao mesmo tempo sendo desenvolvido o projeto pensando no futuro, essas tradições são o tempo todo recriada, reavaliada, repensada, porque a cultura é um processo dinâmico, tá? Não é estático. Portanto, são povos tradicionais e são povos do futuro também. Celeste, muitas pessoas criticam o fato de os índios usarem celular, ou então o fato de eles usarem roupas, assim como nós, né, não usarem as suas vestimentas tradicionais, né, como se eles tivessem perdido a sua cultura, ou como se eles tivessem deixado de ser índios por conta disso. Como que você vê essa situação? Essa situação, na realidade, é uma situação extremamente perigosa e problemática para entender as questões indígenas. Existe uma dificuldade muito grande de compreensão daquilo que são as demandas dos índios, as reivindicações dos índios, a maneira de viver dos índios, porque nós temos ainda muito forte um imaginário colonial dos índios, a gente chama assim da antropologia. O imaginário colonial é o quê? É uma imagem fixa, fossilizada, uma imagem de museu, como se os índios fossem fósseis vivos do 1500. E nós queremos que continue assim. Agora, não existe nenhum tipo de povo que está no 1500, nós estamos no 2015, mas nós exigimos que os índios fiquem parados no 1500. Portanto, é uma forma extremamente perniciosa de pensar, tá? É muito perigosa porque inviabiliza a compreensão daquilo que é a situação, o modo de vida e a demanda. E é uma coisa que a gente cobra os índios e não cobra nós mesmos. A gente sabe que a gente não é dos 1500, não é de 1800, não é, mas os índios têm que ser. Eles não são fósseis vivos, eles são povos, tá? São sociedades, são atores sociais, são protagonistas da sua história, portanto, eles vivem como eles decidem viver. E repito, eles não são isolados. Não se trata de perdas culturais tiveram, porque eles sofreram um processo agressivíssimo de destruição de várias dimensões culturais, mas eles estão vivos desde 1500, ou seja, eles se tornaram capazes, mostraram forma de resistência, de agência, de capacidade de se recriar, repensar e de acompanhar nossos tempos, tá? Portanto, os tempos de sociedade não indígena, porque eles fazem parte
do Brasil. Portanto, são atores, são cidadãos como os outros brasileiros. Portanto, eu acho que o perigo é esse, continuar isso. Me preocupa também na escola, porque muitos livros didáticos falam dos índios no descobrimento e depois os índios somem. E aí não consegue entender por que aparece com reivindicações fundiárias, de educação específica, diferenciada, de saúde, a partir da Constituição Federal ou até antes e até agora. Não se consegue entender. Mas eles não sumiram, eles continuaram protagonistas da história. Foram invisibilizados por essa maneira de pensar colonial sobre os povos indígenas. Celeste, no meio rural, né, as comunidades indígenas têm um papel importante, né, em diversos aspectos, inclusive nesse aspecto ambiental. De que maneira que você vê que as comunidades têm contribuído no meio rural para essa preservação do meio ambiente? Eu acho que assim, temos que também não cair numa idealização. De um lado, essa questão dos indígenas fósseis de um passado remoto, mas por outro lado, muitas vezes se cria o indígena ideal. Ele é o guardião da floresta, da comunidade, das matas. Onde tem, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente olha para os Guarani, aqui no Espírito Santo tem Guarani e os Tupiniquim, todas as ocupações Guarani, desde o Rio Grande do Sul, estou falando no Brasil, até o Espírito Santo, são em áreas de Mata Atlântica. Portanto, porque eles escolhem e salvaguardam o ecossistema da Mata Atlântica, da qual fazem parte, isso cria também conflito muito grande ao nível de sobreposição com a unidade de conservação, porque que é uma legislação mais recente. Na realidade, o Estado que pretende preservar áreas que já são preservadas para os indígenas. Portanto, tem que estar atento. Agora, onde tem floresta e onde tem recurso, chamada essa palavra recurso, em outros termos são chamados de bens comuns, bens coletivos, as matas, o recurso das matas, enfim, fauna, flora, outra coisa, os indígenas têm um acervo de conhecimento muito grandes que conseguem preservar e salvaguardar, porque é importante para a própria produção e reprodução como sociedade, como povo. Agora, onde não tem, por exemplo, no Espírito Santo, eles recuperaram boa parte de suas terras, outras já eram vilas, outra coisa, mas em condições praticamente inviáveis, de um ponto de vista de recursos ambientais. E se sabe muito bem que processos de reflorestamento demandam anos, tá? Portanto, tem que lidar com os recursos que eles têm, com as condições que eles têm. Portanto, de um lado, eles estão, por exemplo, fortalecendo os plantios de mandioca. A gente sabe que a mandioca tem uma facilidade em termos de solo para plantio, mas ao mesmo tempo tem outras atividades como caça, que de um lado são proibidas e por outro lado não tem mesmo, entendeu? Não tem como viabilizar. Eu acho que a piscicultura, ela, graças ao recurso que eles tinham do rio, o mar é muito menos, porque todos os empreendimentos estão bloqueando quase o acesso ao mar, mas são atividades que se mantiveram ao longo do tempo, porque os indígenas são agricultores e pescadores. A gente sabe que muitas vezes o agricultor não é só agricultor. Onde tem recurso hídrico, o agricultor também pesca, utiliza esse recurso por outras, enfim, demanda, tá? E principalmente populações, digamos, à beira costeira, os agricultores costeiros, a maioria das vezes, são pescadores também, entendeu? Portanto, é o caso dos Tupiniquim. Os guaranis, eles pescam também, mas mais em águas doces, tá? De rio, outra coisa. Mas os Tupiniquim são povo da costa, tá? Povos tupi da costa, que ocupavam toda a costa litorânea desde a chegada do colonizador, desde antes da chegada, bem antes. Celeste, nós agradecemos a sua participação no programa. Muito obrigada, eu que agradeço dessa oportunidade
e que eu espero que a questão indígena possa ir muito além do dia 19 do mês de abril.